Muito bem, 21 horas 3 minutos e vamos então de programa Diz aí Pastor. Hoje faremos um pequeno estudo bíblico. Sim, conheceremos um pouco mais da palavra do Senhor, de algumas coisas que muitas vezes nós lemos e não entendemos, mas vamos hoje tentar esclarecer algumas coisas. Então, se você puder ficar ligadinho, com certeza vamos aprender mais da palavra do Senhor e seremos edificados, porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Leitura motivacional. Uma palavra para edificar o seu dia. Os dons da Bíblia. No Antigo Testamento, o dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádivas. A origem dessas palavras está escrita em hebraico, Natã, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas, entre outros. Todavia, há dons divinos que não estavam acessíveis ao povo de Deus na Antiga Aliança, como observamos no regime da Nova Aliança, no Novo Testamento. O mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Em Filipenses 4:15, na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a Igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo e por isso podem receber os dons do Espírito. Nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo. Assim como dependemos um dos outros para que a Igreja, o corpo de Cristo, seja edificado pelos dons ministeriais, é necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. E os dons, eles são muito importantes. Um argumento utilizado pelos sensacionalistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores aos outros por terem algum dom. E lamentavelmente isso é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos Evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para que sirvamos a Igreja de Cristo. E há diversidades de dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios, no verso 12, são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso detona a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente é multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal no Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de Corinto com Romanos e também Efésios, veremos que os outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Em Romanos capítulo 2, no verso 6, e em 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 10, não podemos mergulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus.
Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. 1 Coríntios, no capítulo 13, você vai encontrar essa palavra. Não foi por acaso que o capítulo 13, o amor de Coríntios, foi colocado entre os 12 dons. E o 14, línguas e profecias. O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há uma Bíblia ou nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir. E com a morte do último apóstolo, portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. E eles são um exemplo de multiforme de graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. E os dons do Senhor, eles estão aí. A palavra do Senhor diz: buscai o revestimento, porque ele vem do alto. Do alto vocês vão ser revestidos do poder. É só no Senhor, é só no joelho que podemos receber dons espirituais. Se queremos fazer a diferença neste mundo de tantas pessoas iguais, porque vivemos em um mundo de iguais, todo mundo quer ser igual a todo mundo, mas que nós possamos com humildade fazer a diferença e estar verdadeiramente a serviço do Rei Jesus, daquele que nos ensinou a ser humilde e a trabalhar, a dar o nosso melhor, a ser útil na seara do Pai. E que através dos nossos dons, através da nossa vida, nós possamos trazer outras vidas aos pés do Senhor, que possamos verdadeiramente ser um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Hoje, disponha o seu coração, porque com certeza o Senhor terá a alegria de te dar um dom, um talento. E se você multiplicar, ainda muito mais terá, porque muitos, a palavra diz, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, porque poucos têm um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração que realmente quer fazer algo ao Senhor. Então que hoje seja eu, seja você, um coração sedento de fazer algo a mais para o Senhor. Amém? Essa palavra é para mim, mas é para você também. Faça algo e faça hoje. Se disponha, porque com certeza Deus tem muito mais para as nossas vidas.